tarde, minha amiga. Uma ótima tá semana. Tá linda de preto, nossa. Essa, viu? Gostei, viu? Mulher fatal. Começou a semana forte. Começando a semana com tudo. Tá, e merece, né, gente? Fez aniversário no sábado, pra lembrar você de casa. Um pouquinho mais velha. Mais experiente. É verdade, mais feliz. É o vinho, amiga. Vai ficando melhor conforme o tempo passa. Boa. Nós, né amiga? Com certeza. Geração 80. Muita gente mandou beijo pra você sexta-feira, sabia? Ah, é mesmo? Você não tava aqui descansando verdade. um pouquinho? Muita gente mandou. Que bom, fico muito feliz, viu, pelo carinho de vocês. E também estou muito feliz aqui, ao lado do meu amigo, Falando Nisso, que é um programa incrível, com muita informação. E hoje tem, né? Tem bastante coisa. Olha o que tem de legal no programa. O Falando Nisso Band está no ar. Sons ficam insuportáveis. A misofonia pode ser tratada. De acordo com dados da Universidade de São Paulo, por ano, cerca de 150 mil pessoas são diagnosticadas com misofonia no Brasil. Número que pode ser muito maior, já que a falta de informação da doença faz com que muitos nem sejam diagnosticados. Redução de danos. Suécia diminui mortes por cigarro. A Suécia deu início há alguns anos a um programa de combate ao tabagismo que inclui o polêmico uso de vaporizadores, que são proibidos aqui no Brasil, como uma estratégia de redução de danos. O governo local diz que as mortes já caíram 40%, mas esse método vem sendo questionado por pesquisadores do Brasil. Mercado Fitness, novidades para amadores e profissionais. A busca por saúde, qualidade de vida e boa forma dá cada vez mais musculatura a um mercado que não para de crescer e movimentou no Brasil, no ano passado, mais de 2 trilhões de reais. Batata doce é mais saudável. Apesar do nome, reduz açúcar no sangue. Sabia que, apesar do nome, a batata doce ajuda a reduzir o açúcar no corpo? E junto com o Hospital Pio XII, vamos falar sobre varizes, causas e tratamentos. Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril. O Falando Nisso Band começou. E a gente começa com aquela mensagem para você refletir, e essa é bem atual, acho que é bem importante. Não use as redes sociais para dar uma indireta a alguém. Assuma o que você pensa e converse diretamente com essa pessoa. Nada melhor, né, do que um olho no olho com muito respeito. Postar algo é querer ter a razão, é querer falar e não ouvir o que o outro tem a dizer também. Se não quer tratar com a pessoa, silêncio. Pode fazer isso o melhor que você pode, né? Então, de repente, fique quietinho, é mais fácil. É mais sábio. É, e a mais sabedoria sábio é tão também. bom, né? Olha, quer ganhar um kit da Polipet Ortovip? Vou contar pra você como. Você corre pro @Falando Nisso Band, você tem que curtir a fotinha oficial que tá no nosso Instagram, que é essa que você tá vendo aí, seguir tanto a Polipet quanto a Ortovip. Aí você marca 2 amigos por comentário, dia 28, que é a última sexta do mês, a gente traz o resultado para você aí de casa. Também tem um outro sorteio, você pode aproveitar, já que você está no Instagram, para concorrer a essa mala. Essa mala é da Sicredi, super prática, pessoal, levinha, cabe tudo, já vai também para o aeroporto sem ter que despachar a bagagem, é a melhor coisa que a gente faz, Com né? Com certeza. Amiga. E aí, essa foto é a foto oficial que está no nosso Instagram, @Falando Nisso Band. Para participar, você tem que seguir a Sicredi, marcar 2 amigos por comentário, e também no dia 28 desse mês, agora de abril, a gente já vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda. Nossa, depois daquela matéria que a gente mostrou da segurança das malas, né, amiga? Você levando a mala junto com você é bem melhor mesmo, né? Dá uma olhadinha na nossa enquete, o resultado parcial, que você participa pelo Instagram também, lá nos stories. Sim ou não? Primeira perguntinha. Você sabe o que pode causar as varizes? Olha, 90% dizendo que não sabem, amiga. Bastante. Segunda pergunta. Sabe o que fazer para evitá-las? 88% também dizendo que não. Pois É sobre isso, né, que a gente vai falar hoje. A gente abre a semana, então, falando sobre saúde, sempre com a participação do Hospital Pio XII, que é referência na nossa região, nos setores de cardiologia e também de oncologia, amigo. E hoje a gente quer perguntar para você, você sente dor na perna? Cansaço, final do dia, aquele inchaço? A gente vai entender varizes.
como a gente pode prevenir e até o tratamento e cuidado. Então, nosso convidado de hoje é o cirurgião vascular Carlos Henrique Levinho. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e esclarecer essas dúvidas que são muito frequentes na população. Vamos lá então falar sobre varizes, como que elas surgem? Ou é algo genético também? Vamos explicar um pouquinho. Exatamente, Agda. Assim, varizes é uma doença que tem um cunho assim, predominantemente genético. Tanto que é muito comum você ouvir a história assim, minha mãe tem varizes, meu pai tem varizes. A questão da hereditariedade é muito comum. Só que a gente sabe que existem alguns fatores que pioram o aparecimento ou a evolução da doença venosa. Obesidade, sedentarismo, múltiplas gestações. Existem algumas questões que têm uma relação que servem como, vamos dizer assim, gatilhos para acelerar a evolução das varizes ou aumentar o aparecimento dessas varizes. Mas, predominantemente, uma doença de cunho genético. Então vamos pensar um pouquinho no que a gente pode fazer. Bom, a gente nasceu, já traz toda a carga positiva e algumas dificuldades. Aí não dá para mudar o que é genético, né, doutor? Mas dá para dar aquela ajudinha de prevenção? O que eu posso, de repente, fazer para prevenir ou atrasar até mesmo que apareça? Com certeza. Existem algumas medidas que são fundamentais para retardar essa evolução e principalmente para minimizar o impacto que as varizes causam na qualidade de vida, né? E alguns desses que a gente comentou já, que assim, sobrepeso, o sedentarismo, então a prática de atividade física é fundamental para quem tem varizes. Eu falo isso para o paciente que muitas vezes me procura por questões de microvasinhos ou até o paciente que já tem um estágio muito avançado de doença venosa. A prática de atividade física, o fortalecimento da musculatura da perna é fundamental para evitar a evolução da doença venosa, né, e retomar a qualidade de vida. Outra questão que é fundamental é para quem tem profissões, por exemplo, que ficam longos períodos sentado, longos períodos em pé, com pouca mobilidade, o uso de meia elástica. A meia elástica não evita varizes, né? Mas ela tem um papel importante para evitar a evolução da doença venosa e principalmente controle dos sintomas, né? Outras questões têm uma relação direta também, como o uso de hormônio, né, anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, mas nesses casos tem que se avaliar o custo-benefício, né, daquela medicação em relação ao impacto das varizes, mas também é outra questão que pode ser controlada para evitar a evolução da doença venosa, sim. Agora, o único tratamento, né? Tenho varizes, estou sentindo dores, incômodo, inchaço. A única solução mesmo é a cirurgia? Ou existem outros tratamentos? Exatamente. Isso é uma questão que tenho muito questionamento sobre isso no consultório, na vida, enfim, onde eu trabalho. Hoje não, né? Varizes existe, na verdade, eu comento com meus pacientes que o tratamento de varizes hoje é como se fosse um canivete suíço, né? Existem várias opções para se tratar. O que é fundamental é saber determinar qual o melhor tratamento para aquele paciente. Mas, doutor, tem uma questão que aí a mulher pega mesmo, que é a estética. Porque é horrível. Se você for pensar, estou pensando no ponto estético, tá bom? Ver uma perna ali com varizes, gente, é horroroso. Fica ruim, feio, tem gente que tem vergonha. Sim, a pessoa né? se incomoda mesmo. Pelo menos a cirurgia, isso sana por um período, né? Exatamente, assim, tem muito tem que paciente pesar o que é melhor. Exato, procura inicialmente pela questão estética, né? E é uma coisa que eu prezo muito também, assim, a paciente muitas vezes procura por uma queixa estética, só vale lembrar que varizes é uma doença que tem uma implicação estética, né? Não é uma questão estética propriamente dita. Mas o tratamento das varizes retoma a autoestima, Sim. né? Então, o paciente muitas vezes que fica anos sem frequentar uma praia, piscina, deixa de ter contato muitas vezes. Mesmo. Eu tenho pacientes que deixam de ter contato, por exemplo, com os netos, né? Convida para ir na piscina ou ir em algum lugar e tem vergonha de se expor. Então, isso é uma coisa que é limitante, né? Sim. Então, o tratamento das varizes também tem esse papel, né? E hoje, assim, existem várias opções de tratamento, né? Laser,
vários tipos de escleroterapia, a espuma densa, que é uma técnica muito comentada hoje em dia, que é uma técnica bastante versátil. E a própria cirurgia hoje não é mais a mesma cirurgia de 20, 30 anos atrás, né? Existem vários pequenos detalhes que fazem com que as varizes sejam de forma tratada, na maioria das vezes, de maneira ambulatorial, sem precisar de internações, enfim. São técnicas bem mais modernas que existem e facilitam muito o tratamento e a qualidade de vida. Doutor, tenho certeza que o pessoal em casa fez o que a Águeda acabou de fazer e vocês não viram. A doutora estava falando, ela estava dando uma checada na perna dela, né? Sabe por quê? Eu vou confessar. O ponto fraco da minha família, gente, é a circulação. O meu pai já operou de varizes, a minha mãe já operou de varizes e eu fico enxugando gelo para não ficar com as pernas, né? A gente até estado. colocou umas fotinhos aí para você em casa até talvez se identificar. Coloca para mim novamente, por favor, enquanto o pessoal sobe o TP. Ah, legal. Olha só, doutor, tem umas aqui, a gente olha o pezinho, né? Certo. Só para reforçar então, varizes e vasinhos. São graus diferentes, o vasinho é aquela coisinha desenhadinha, menorzinha que a gente vê. É diferente, né? Sim. Porque tem uma aqui que a gente colocou, por exemplo, que está até inchada, né? Exato, isso é uma varize de verdade, uma varize que tem provavelmente diâmetro acima de 3 milímetros. Isso é uma varize, por definição, é uma veia dilatada, tortuosa e insuficiente, ou seja, ela não tem um funcionamento adequado. Então isso é uma varize. Isso é uma varize, sim, propriamente dita, Sim, exatamente. essa daqui seria o quê? Essa aqui que é mais coloridinha, Esse é mas não tem que a relevo. gente tecnicamente chama de venulectasia ou uma telangiectasia. São vasinhos, são microvarizes. Eu gosto de definir assim, vasos abaixo de uma determinada diâmetro é uma microvarize. Isso é uma microvarize. E você vê como é diferente, né? sim, e são técnicas diferentes de tratamento. De tratamento também. Esse padrão de veia, o ideal é tratar com escleroterapia, laser transdérmico é uma ótima opção e espuma densa também é uma possibilidade. Olha, ótimo. Perfeito. Então agora a gente vai para as nossas notícias, mas você em casa, pelo WhatsApp, pode mandar perguntinha pra gente, tá bom? 12997167989. Tá aqui na minha mão o celular, o pessoal tá mandando um feliz aniversário para a Águeda também. Ai, muito obrigada. Pode mandar que ela vai ver tudo, tá bom? Beijo. Mudar um pouquinho o assunto aqui. Não sei, às vezes é latido de cachorro, ou até o barulhinho do relógio, que para algumas pessoas é baixinho, para outras é insuportável. Tem gente, por exemplo, que sofre dessa doença, não tem cura, mas tem tratamento para amenizar. Tic-tac de relógio, mastigação, você ouve aquele barulho e você sente nojo, um nojo enorme. São barulhinhos do dia a dia que a maioria de nós muitas vezes nem percebe, mas que para alguns são insuportáveis. Eu ouvia tanto o barulho do movimento da fronha, que era a linha esfregando em outra linha, e o movimento do cabelo também. A misofonia é uma hipersensibilidade auditiva que faz a pessoa ter desconforto, irritação e até mesmo perder o controle por causa de pequenos sons. De acordo com dados da Universidade de São Paulo, por ano, cerca de 150 mil pessoas são diagnosticadas com misofonia no Brasil. Número que pode ser muito maior, já que a falta de informação da doença faz com que muitos nem sejam diagnosticados. Não existem exames para diagnosticar a doença, mas há algumas formas de tratamento. Existem outras terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, em que a gente também tenta mudar essa informação ameaçadora num simples som, né? O misofônico não tem problemas auditivos. O incômodo começa depois que a informação chega ao cérebro. Aquele som parece ameaçador. Então são reações que a gente chama de luta e fuga e reações da parte emocional que de forma anormal acabam reagindo e fazendo com que a pessoa sinta de forma aversiva aquele som. Ainda não há cura, mas existem bons resultados em pacientes pelo mundo. Hoje eu vivo em comunidade depois de 3 anos e meio isolada dentro de casa. Então isso mudou tudo. E que bom, né? Porque a gente estava até brincando aqui, antigamente o povo chamava isso de frescura, né? Ai, que frescura, né? Eu só não ouvi. Coisa boba, né? Mas Para não, com isso, não existe. é uma doença, gente. Misofonia. Decorei agora. Aprendi junto com vocês aí de casa também. Bom, no próximo bloco a gente vai conferir, aliás, você continua aqui com a gente participando, mas que nesse mundo de internet e filtros, tem muita gente também que está aceitando, na verdade é outra coisa, muita gente, na verdade, está se deixando levar pelo cigarro,
Só que teve um país, amiga, que conseguiu mudar isso. Olha que onde bom. eles conseguiram mudar o número. As pessoas estão fumando menos, inclusive os riscos com o cigarro também. É uma boa notícia. A gente também volta a falar sobre saúde, junto com o Hospital Pio XII. Hoje nós estamos falando sobre os tratamentos para varizes e vasinhas. A gente volta já já. Já estamos de volta, hoje falando sobre varizes. Quem tem sabe o quanto é incômodo e muitas vezes dolorido. Tem dúvidas sobre esse assunto? Você pode mandar então sua participação, mandando sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que está aqui com o Luquinhas, tá? Anote aí, o 99716-7989, amigo. Olha só, a gente recebeu uma perguntinha aqui da Francisca de Ubatuba, e quem vai responder para você, Francisca, é o nosso convidado de hoje, o cirurgião vascular, o Dr. Carlos Henrique Levinho. Olha só que interessante, a Francisca diz que está há 3 anos esperando pelo SUS a cirurgia que ela precisa fazer. Doutor, a dúvida é o seguinte, a gente pode ficar esperando, eu sei que no caso dela, às vezes, ela realmente precisa esperar porque não tem oportunidade de fazer pelo particular. Mas existe algum risco, quem tem que operar, demorar muito tempo? A grande questão é sobre não retardar, vamos assim, sobre retardar o tratamento das varizes. A primeira grande questão é o estágio que a pessoa se encontra do ponto de vista clínico, né? Se ela tem inchaço recorrente, se ela já tem um estágio de doença venosa mais avançada. Porque quanto mais avançado, quanto mais demora esse tratamento adequado, maiores as queixas, assim, o tempo é um fator de piora para a evolução da doença venosa. E outras questões são algumas complicações que estão relacionadas às varizes, né? Como a tromboflebite, que é uma trombose na varize, ou numa veia superficial. A varicorragia também pode acontecer, que é sangramento pelas varizes, mas são estádios geralmente também associados à doença mais avançada. E trombose venosa profunda também é um fator de risco, mas é um fator menor. O que é mais comum a gente ver é um paciente fazer tromboflebite realmente dessas varizes e também a evolução da doença venosa por si só. Doutor, agora, por exemplo, quem faz a cirurgia para varizes, as varizes, elas podem voltar? Eu digo mais, elas vão voltar. Elas vão voltar. Em algum momento da vida, novos varizes vão aparecer. As varizes adequadamente tratadas, elas não voltam. Né? Aquelas varizes que foram adequadamente tratadas, elas não voltam. Mas, como a gente comentou no início, a varize é uma doença de predisposição genética. Então, a cirurgia não vai mudar sua genética. Você vai tratar aquelas varizes que estão presentes, você vai retomar a qualidade de vida, né? Mas numa evolução do tempo, novas varizes com certeza vão aparecer. Até porque a pessoa já tem a genética para isso, né, doutor? Exato. Ai, que coisa chata. Por isso eu falei que é enxugar gelo. Ai, amiga, mas vai dar tudo certo. Suas pernas tão lindas hoje. Muito obrigada. Já leio os seus elogios, tem um monte de elogio para você aqui. Mas a Rosilene, aqui de São José, ela quer que... Vamos até reforçar um pouquinho isso, doutor? Olha, gostaria de saber se as varizes podem virar trombose, pois dizem ser sangue parado. É verdade? Ela tá mandando um beijo para você de parabéns. Um beijo, Rosilene. Mas vamos só explicar um pouquinho melhor sobre a questão da trombose, doutor. Sim, varizes varizes é um fator de risco de trombose, sim, mas é um fator menor, né? Isso depende muito também do estágio em que essas varizes se encontram, da doença venosa por si só, insuficiência venosa crônica, né? Existem fatores muito mais importantes do que varizes, né? Porque isso é uma questão muito frequente também de escutar, que varizes está associado diretamente à trombose, mas não, assim, não é um fator de risco, mas é um fator menor. Ela pode ficar tranquila. Mas existem algumas medidas que sim, se forem iniciadas, ela vai minimizar o risco de trombose, como a atividade física, controle do peso, tudo isso que a gente comentou antes, e ela pode ficar tranquila em relação a isso. Mas se puder operar as varizes, realmente esse risco associado a ela vai embora. Doutora, a gente estava falando, além das varizes, sobre a questão dos vasinhos, né? A gente até mostrou uma foto aí, uma ilustração que o Luquinhas colocou. A partir de que momento é interessante começar a tratar? Então, eu gosto de comentar que quanto antes tratar, mais fácil é o tratamento, né? Quando uma paciente
se apresenta com uma rede de microvasinhos muito grande e tudo mais, eu penso que ela tem uma sequência, etapas de tratamento para enfrentar. Mas, por exemplo, tem uma idade limite, a partir dos adolescência, né? Que aí os hormônios já começam a oscilar e tudo mais. Já pode tratar? Teoricamente, sim, já pode tratar, mas eu costumo acompanhar, receber pacientes acima de 16, 18 anos, né? Para tratar. Agora, a questão que exatamente que a gente comentou, são etapas de tratamento. Quanto antes procurar um especialista, quanto antes procurar um tratamento adequado e fizer uma avaliação adequada da doença venosa antes do tratamento, é mais fácil, melhor a orientação e melhor a adequação do tratamento para aquela paciente, né? A gente está recebendo um monte de foto de perna, tô adorando. Pode mandar a foto da perna aqui. Não é uma consulta, é uma orientação que o doutor está dando. Exato. Mas a Marcelena disse que tem muitos vasinhos. E de um tempo para cá ela está sentindo muita coceira. Ela disse que no local da coceira também apareceram umas manchas. Por que isso aconteceu? Tem relação com as varizes ou vasinhos, doutor? Pela foto que ela mandou, possivelmente, né? Ela tem já algum grau, uma discreta pigmentação dessa região onde tem os vasinhos, essas varizes. Óbvio, precisa ser avaliado de perto, mas possivelmente ela já está no estágio de doença venosa avançada. Ela deve ter inchaço recorrente da perna e essa pigmentação provavelmente tem associação com a doença venosa dela, sim. E essa coceira tem também? A pigmentação tem associação com uma alteração da microcirculação da pele, né, associada às varizes, à doença venosa em si. E coceira também é uma queixa frequente, principalmente nesse estágio já com pigmentação. Agora, varizes é uma coisa, vasinhos são outras? Ou, por exemplo, os vasinhos podem se tornar varizes? Microvarizes e varizes estão no mesmo escopo de doença. É a mesma doença. São todos da mesma família. É a mesma doença. É um primo. Exatamente. Um é menorzinho que o outro. Mais ou menos isso. Só que uma tem uma apresentação de uma forma e outra de outra. Não necessariamente aquele microvasinho, na verdade, ele não vai virar uma variz calibrosa, tá? Mas o que pode aumentar é aquela rede de vasinhos, ela pode aumentar, tá? Mas não necessariamente vai virar aquela veia calibrosa que a gente viu anteriormente numa outra paciente. Doutora, a gente já viu uma vez aqui no programa, eu não sei se acho que estava junto comigo, amiga, uma injeçãozinha, uma espuminha branca, que vai injetando, e aí parece que é mágico, né? Aí já me falaram que depois acaba voltando, que é um tratamento que tem que ir apagando aos poucos, né? Mas é um tratamento para vasinho indicado, é esse, da espuminha? É uma possibilidade. O nome dessa técnica é escleroterapia com espuma densa. A espuma é uma técnica em que se associa um esclerosante, um líquido esclerosante com propriedades detergentes, com ar. E ela tem que ser orientada de acordo com o calibre da veia, a localização. Existem alguns detalhes técnicos para se indicar a técnica de espuma densa. É uma técnica muito versátil, muito interessante. Pode ser tratar até a veia safena com essa técnica até os microvasinhos. Depende do grau de concentração e como você vai preparar, mas é uma técnica muito interessante, extremamente versátil. Eu uso com frequência, inclusive. Não é a minha primeira opção para os microvasinhos, mas também pode ser utilizado. Deve ser legal, né? Você injetar um negocinho e ver o negocinho sumindo. E também pela praticidade, eu imagino, né? Menos invasivo. Certeza que é menos invasivo, é uma técnica talvez das menos invasivas e ela tem prós e contras, como todas as técnicas, tá? E ela tem uma taxa de resposta muito boa. Ela é muito mais potente do que a escleroterapia com líquido convencional. Aquela mais tradicional, né? Que a gente vê nos consultórios. Doutor, falando em safena, olha só, tem uma pergunta de uma telespectadora. Oi, Lucas. Parabéns, linda. Acho que deve ser para mim. Muito obrigada, meu amor. Pode colocar na tela. Isso. Fiz cirurgia há 12 dias, mas ainda dói demais. Por quê? Retirei a safena. É dolorido, doutor? Olha, o pós-operatório de uma cirurgia convencional de safena, em que se retira, ela é uma técnica que a gente chama de stripping, que é você amarra a veia safena, faz pequenos acessos, amarra a veia safena como se fosse um arame, vamos dizer assim, e você extrai a safena por esse pequeno orifício.
hoje não é a primeira linha de tratamento para safena, né? Conceitualmente, né, existem técnicas menos invasivas e mais modernas, que são as técnicas de ablação. A técnica de endolaser, radiofrequência, são técnicas que hoje são a primeira linha de tratamento da veia safena. Mas o stripping ainda é muito utilizado, existem refinamentos da técnica, né, que otimizam, mas muitas vezes essa dor pode ser pela própria manipulação, né, hematoma que fica às vezes, está muito precoce, né, mas eu acho que se isso mantiver e tudo mais, ela tem que voltar na reavaliação e comentar com o cirurgião que executou a técnica, com certeza ele vai orientar. Legal, doutor. O pessoal de casa pode continuar participando, o doutor já volta para responder perguntinhas, mas agora a gente toca nesse assunto então sobre o cigarro. Tem cada vez menos gente fumando ainda bem no mundo, né? E o país onde menos pessoas fumam é a Suécia. Será que o que foi feito lá poderia ser aplicado aqui no nosso país? A proibição de anúncios na TV e os alertas nos maços contribuíram para uma queda no tabagismo nas últimas 3 décadas aqui no Brasil. O percentual caiu de 34% para 12% da população, quase metade da média europeia. A Suécia é o único país europeu onde se fuma menos que aqui. A Suécia deu início há alguns anos a um programa de combate ao tabagismo que inclui o polêmico uso de vaporizadores, que são proibidos aqui no Brasil, como uma estratégia de redução de danos. O governo local diz que as mortes já caíram 40%, mas esse método vem sendo questionado por pesquisadores do Brasil. Uma pessoa que geralmente usa esses dispositivos, elas às vezes não se consideram fumantes, e elas são fumantes, porque a maioria dos dispositivos tem nicotina e eles ajudam, né? Eles complementam com essa dependência física. A Carla começou a fumar com 15 anos e tenta pela 3ª vez se livrar do cigarro, mas nem cogita trocar um vício por outro. Não acho que é a melhor solução de você trocar o cigarro por um cigarro eletrônico. Eu acho legal você parar mesmo, nem que seja por métodos de ou você praticando um esporte, ou indo no psicólogo, porque eu acho que o cigarro também é muito psicológico. Acho que existem várias formas do que você trocar uma coisa errada por outra errada também. É isso. Olha, início de semana, hoje é segunda-feira, vamos saber quais são as notícias regionais? Quem está chegando para falar para a gente é o Douglas Cruz, que estava apresentando agora o Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM. Douglas, uma boa semana para você, querido. Boa tarde, Agda, Lucas, uma boa semana para vocês e para todos que acompanham aqui o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM foi a questão da segurança nas escolas, né? Isso porque na manhã dessa segunda-feira aconteceu aí uma tentativa de assalto a uma escola aqui na zona leste de São José dos Campos. A gente está vendo as imagens aí que os internautas acabaram enviando pra gente. Não se trata de um atentado, segundo a prefeitura. Esse caso aconteceu lá no residencial Frei Galvão, na Escola Municipal Antônio dos Santos, né? E 2 sujeitos chegaram armados na porta da escola por volta das 7 horas da manhã de hoje e tentaram roubar aí o colete balístico e também a arma do guarda civil municipal que fazia a segurança dessa escola. O guarda civil municipal reagiu e atingiu aí um desses suspeitos e esses suspeitos acabaram fugindo. Informações importantes: nenhuma criança ou professor ficou ferido. Esses homens que foram tentar ir assaltar essa escola que a gente está vendo nas imagens não adentraram a escola, mas devido aí ao barulho de tiros e aos ataques recentes que aconteceram, houve uma correria, muitos pais acabaram indo aí buscar os filhos na escola, muitas ambulâncias, viaturas chegando ao local e as aulas aí na escola Emanuel Antônio dos Santos foram suspensas nesta segunda-feira. Informação da prefeitura é que esses 2 aí suspeitos já têm o conhecimento da polícia, então a polícia já sabe o paradeiro deles e agora está na busca desses estudantes. Lembrando que todas as escolas municipais aqui de São José dos Campos estão com o policiamento reforçado, sejam aí as escolas da prefeitura que têm a presença da Guarda Civil Municipal ou as escolas estaduais que têm a presença da Polícia Militar, mas esse foi o grande destaque dessa segunda-feira, muitos pais mandando mensagem, graças a Deus todos estão bem, né? O Guarda Civil Municipal reagiu instantaneamente, garantindo aí a segurança da escola e de todos os presentes nesta segunda-feira. Outro destaque do Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale FM é a situação das estradas e o motorista que faz viagem pela rodovia Presidente Dutra nessa segunda-feira deve redobrar a atenção
recuperação, principalmente ali no trecho entre Jacareí e São José dos Campos, onde a partir do quilômetro 159 ele encontra obras na pista e um trânsito um pouco moderado no sentido São Paulo. Motorista que vai seguir viagem pode sintonizar aí a rádio Band Vale FM 102,9 para acompanhar a situação das estradas, Lucas e Águida. Tá certo, meu amigo. Obrigado pelas informações. Excelente tarde de trabalho para você, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, no próximo bloco a gente vai conferir novidades no mercado fitness que estão ajudando aí quem está começando a treinar, mas também quem já gosta a manter o foco. E a gente também continua respondendo as suas perguntinhas pelo nosso WhatsApp. Com o assunto que o Hospital Pio XII trouxe hoje, a gente está falando sobre varizes e vasinhos. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso entrevistado de hoje, que é o médico Carlos Henrique Levinho. Ele que é cirurgião vascular do Hospital Pio XII, trazendo para a gente informações sobre varizes e vasinhos. Você pode mandar então a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, que o doutor também pode respondê-las, tá bom? O telefone é o 99716-7989. Tem várias perguntas curiosas, né, amigo? Tem, eu vou colocar aqui a da Andressa de Guaratinguetá, que ela tá sofrendo, porque ela é agitada e tem que ficar parada. Por quê? Ela tá comentando aqui, ó, operei quarta-feira passada, retirei apenas as 2 pernas. Agora que eu estou sofrendo é com a recuperação, já que sou muito agitada, nunca paro, tive que parar na força. Aí comenta que é algo de família mesmo, os pais tinham, e para ela já era para ter operado há uns 3 anos, só que ela não conseguiu e não cuidou também, né? Agora está sofrendo o dobro, porque já determinei quando recuperar, vou mudar meus hábitos, fazer tudo para emagrecer, porque o sobrepeso ajuda muito também. Recuperação, viu, Andressa? Tem que ter esse cuidado no pós-operatório, né? Certeza, como toda cirurgia, né? Especialmente a cirurgia convencional, como a gente comentou antes, que é aquela retirada tradicional da safena, exige um tempo um pouco maior de recuperação, né? É comum fazer um hematoma no trajeto da veia e esses cuidados, até que ela mesma comentou, né? Controle do peso, usar meia elástica nesse pós-operatório também ajuda bastante, é fundamental, inclusive, utilizar. Algumas medicações também podem contribuir para isso. E essa, como a gente comentou antes, é uma das grandes vantagens das técnicas não invasivas, né? Das técnicas em que a recuperação, inclusive, é muito mais rápida, o porte da anestesia é outro, né? Essa cirurgia convencional normalmente se faz com aquela raquianestesia nas costas, né? E essas cirurgias podem ser feitas com anestesia local e uma pronta liberação do paciente pós-procedimento. A gente está vendo aí, pelo menos até agora, amigo, eu só vi perguntas de mulheres. Verdade. Não vi homem mandando nenhuma pergunta por enquanto. A minha pergunta é, varizes e vasinhos são mais comuns nas mulheres do que nos homens? Com certeza, existe inclusive, ser mulher é um fator de risco para varizes, né? Existe uma prevalência muito maior no sexo feminino, por influências principalmente hormonais, e essa questão da gestação também tem uma relação direta. Mas o que é interessante é que quando os homens procuram normalmente, vem num estágio mais avançado, né? Essa é uma grande diferença. Mulheres têm esse cuidado de procurar no momento mais antecipado, vamos dizer assim. Tem a mulher raspa a perna, né? Muitos homens não raspam. A gente quer usar Aí parece que o pelo esconde, né? Tem isso mesmo, né? né? Quer ir pra piscina e tal. E tem, acho que num primeiro momento a mulher vai pela questão da estética, às vezes nem tá doendo. Exatamente. Né? Mas ela não quer ficar com aquela perna feia. Então aí vai. O mapamundi, boa. É nesse sentido mesmo. Olha só que interessante, mais uma pessoa comentando, a Leia, um beijo para você, Leia, que fez a cirurgia, esperou 5 anos até para realizar, porque ela fez pelo SUS. Já tem 12 dias, mas dói demais. Doutor, a gente está vendo muito essa recorrente da dor, né? Essa cirurgia que você falou que é diferente, que é laser, é isso? Endolaser ou radiofrequência são técnicas... Tem no Pio XII essa cirurgia? Ablativo. Sim, pode ser feito no Pio XII também, sem problema. Inclusive, nós fazemos em regime de hospital dia. Faz a internação e o paciente consegue ser liberado. E dói menos a recuperação? A recuperação é bem mais, muito menos do que uma cirurgia convencional, porque é feita por um catéter, né? Nossa. Funciona se a veia que se idealmente pretende tratar, sobe uma fibra de laser ou de radiofrequência, depende da técnica que você vai escolher, mas o princípio é o mesmo. E, na verdade, é feita uma anestesia no trajeto da veia e a gente queima a veia por dentro, né? E tem o mesmo efeito a longo prazo do que retirar a veia safena. Sai no mesmo dia, doutor?
poucas horas depois do Nossa, procedimento. que maravilha. Vamos decorar o nome disso? Endolaser. Endolaser, um Gente, eu vou decorar esse radiofrequência. nome aí já para quando precisar. Né? Nossa, é legal também a gente só lembrar que o Hospital Pio XII tem o SUS, mas também aceita todos os convênios, os principais convênios. Então é só você entrar em contato, tem um telefone aqui que a gente sempre deixa abaixo, você pode ver se o seu convênio aceita ali no Hospital Pio XII, com certeza sim, porque são os principais. Uma vez eu vi uma lista, acho que tinha 20 ali convênios. Nossa, ou é, mais. é bastante mesmo, né? Nossa, tanta pergunta aqui, gente. Olha só, o pessoal comentando aqui, ó. Tenho varizes internas e veia safena entupida, 2 pernas. Nossa. Tenho 69 anos. Essa idade, é conveniente operar? Fala um pouquinho sobre a questão da idade, doutor. Tem um impeditivo ou não? Olha, a idade não é um impeditivo para tratamento de varizes, né? Eu já tratei pacientes com mais de 80 anos, quase 90 anos, porque tinha uma situação de gravidade e a grande questão é o risco cirúrgico do paciente, né? Pode ser um paciente de 80 anos com nenhuma comorbidade, mas podem ter pacientes de 50, 60 anos que já infartaram, que têm um risco de qualquer procedimento mais elevado. Então, aí nesses casos, a cirurgia, ainda mais a cirurgia convencional, realmente tem um risco um pouco maior. Doutor, por exemplo, eu já ouvi dizer, né, quando a gente pratica muita atividade física, musculação, por exemplo, que é o peso, né, aparece mais varizes e vasinhos? Qual que é a relação da atividade física com o excesso ou a sobrecarga com relação a vasinhos e varizes? É uma pergunta muito, muito comum, né? Musculação não causa varizes. Não tem desculpa então, Exato. Viu, gente? Inclusive, eu recomendo a atividade física para quem tem doença venosa. A Águida faz certinho. Quem segue ela no Instagram vê. Agacha, é perfeito. Faz perfeito. Exemplo. O fortalecimento da musculatura, principalmente da panturrilha, auxilia muito no retorno venoso e melhora muito os sintomas de doença venosa. Então, é aconselhável fazer atividade física para quem tem varizes, tá? É muito comum, inclusive, o paciente que tem varizes começa a atividade física, melhora dos sintomas. Atividade física é tudo, então. Corrida, subir escada. Subir escada é tudo outra bem. questão que é muito comum. Muita gente pergunta se subir escada causa varizes e não. Subir escada quando você sobe a escada, é só prestar atenção no movimento que é feito. Você está contraindo a panturrilha o tempo todo. Então, subir escada ajuda para quem tem varizes. Né? Subir escada não causa varizes. Não causa varizes. O que causa é preguiça. Aí, para isso daí, gente, é tomar vergonha na cara. É o remédio certo, né? É isso. Agora, por exemplo, para as mulheres que estão grávidas ou que vão ter filhos e têm essa predisposição a varizes, por que tem que esperar ter filho para poder, de fato, tratar, fazer cirurgia e tudo mais? Sim, é basicamente para o risco do bebê, né? E algumas técnicas não são aconselháveis, inclusive, durante a amamentação. Basicamente porque não tem estudos mostrando o risco do procedimento, né? É basicamente por isso. Mas não se aconselha realmente fazer qualquer tipo de tratamento invasivo, né? Seja para varizes calibrosas ou microvarizes, durante a gestação. Mas algumas medidas são fundamentais durante a gestação, como o controle do peso, a prática de atividade física, o uso de meia elástica, obviamente orientada por um profissional. Então, são medidas que são fundamentais para evitar a evolução das varizes e prevenir todo o risco associado à doença venosa. Doutor, rapidinho, antes da previsão do tempo, o Mauro de São José, vou até resumir sua perguntinha aqui, ele fala da panturrilha de cãibra. Nossa. A cãibra tem a ver com problema vascular? Que ele está perguntando aqui, se é um problema vascular, né? Neurológico, qual que é esse problema que pode ser? Pode ter a ver ou não? Tem a ver, muitas vezes tem relação. A cãibra pode ocorrer por vários fatores, até desidratação, né? A falta de potássio, cálcio podem causar cãibra. Mas o excesso de ácido lático, né, pelo esforço e tudo mais, em quem tem a doença venosa e também doença arterial, não só venosa, também pode ter cãibras regulares e isso é um sintoma associado, sim, também a varizes. Olha, então, aprendi algo novo também. Você vê? Muita cãibra já investida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo? Início de semana, né? Hoje estava um sol gostoso lá fora. Aliás, o domingo foi muito gostoso, né? Surpreendeu, né? Nossa, surpreendeu. Sábado estava bem xoxo, uma chuva. A previsão era de ficar assim, lembra? Mas mudou. Aí o domingão, nossa, abriu um sol. Vamos saber, né, como que vai ficar a semana com a Amanda, que está chegando agora para falar para a gente da previsão. Boa tarde, Amanda.
Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águeda, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite mostra o avanço de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil. Agora o sol está aparecendo, mas até o finalzinho do dia, mudanças no tempo. Tem previsão de chuva desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo e até por conta da chegada desse novo sistema. E a combinação entre calor e umidade não se descarta o risco de temporais hoje. Uma chuva que deve vir acompanhada por ventos, trovoadas e descargas elétricas. Antes disso, a temperatura vai subindo. Máxima de 27 graus em Lagoinha, 28 graus em Paraibuna. E essas altas temperaturas é que vão servir como combustível para os temporais quando a frente fria chegar. Durante esta segunda-feira, máxima de 29 graus em Lorena, 23 em Campos do Jordão e até 31 graus em Ubatuba. No litoral norte de São Paulo, hoje o mar fica calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos de 29 km por hora em Caraguá. Mas isso promete mudar até meados da semana com a passagem da frente fria, então alguns alertas também no litoral, principalmente na terça e na quarta-feira. Falando de São José dos Campos hoje, calor de 29 graus, pancadas de chuva no finalzinho do dia e depois vem as mudanças no tempo com a frente fria, céu mais nublado, chuva volumosa na terça e também na quarta-feira e teremos queda na temperatura. Saímos do calorão de 29 graus hoje para apenas 24 na quarta-feira. Vai esfriar. Agora parece que vem, amiga. Nossa, tem que tirar tudo do armário e lavar. Tá a gente fica mofo. torcendo pra você estar errada, Amanda. Essa que é a verdade, né? Sai, tomara que ela é. Bom, como a gente falou na matéria passada, no outro bloco, o exercício é uma boa alternativa para você parar de fumar. E novidades não faltam no mercado fitness para quem quer começar. Aqui a gente consegue entender direitinho o que muda na vida de quem faz alguma atividade física. Mudou tudo, desde de autoconfiança, estética, saúde. Sono, autoestima. É uma terapia para todo mundo e quem faz, eu acho que nunca mais vai deixar de fazer. Nesta feira de saúde e bem-estar, a maior do ramo na América do Sul, é possível assistir, aprender e praticar 23 modalidades esportivas. Tem de tudo, artes marciais, calistenia, pular corda e uma brincadeira que virou esporte e tem até competição, o PFC, Pillow Fight Championship. É isso mesmo, campeonato de luta de travesseiros. A busca por saúde, qualidade de vida e boa forma dá cada vez mais musculatura a um mercado que não para de crescer e movimentou no Brasil, no ano passado, mais de 2 trilhões de reais. Nesta família, todo mundo se exercita. Eu treino alta performance, então eu começo na musculação todos os dias às 6 horas da manhã. Faço academia todo dia da semana, menos na sexta, que eu tenho compromisso. Que exercício você faz? Jiu-jitsu. Faz o quê? Jiu-jitsu. Já faz jiu-jitsu? Que faixa você tá? 5. E aí, ficou com vontade de se mexer e dar aquela repaginada na rotina? Então, atenção às dicas da especialista. Primeiramente, passar por uma consulta médica, né, de preferência um médico do esporte, fazer um check-up, ver se está tudo ok. Então é você começar incluindo na tua rotina, que seja 3 vezes na semana, depois 4, depois 5, aos pouquinhos. Aos pouquinhos, né? Não pode ir com muita força, mas tem que Começa, fazer. começa. Não precisa, levantar. Se eu pegar o quilo de peso lá, não dá certo, não. Vamos lá conversar com a Lana agora? Oi, Lana, boa tarde, minha querida. Casos de família, é isso? Casos de família. Sabe aquela amizade que você fala, pô, mais que amigos, somos irmãos? Pois é, pode ser que sejam irmãos, hein? Tá um boato lá em Hollywood sobre 2 atores super famosos que podem sim ser irmãos. Bom, em uma entrevista em um podcast, o Matthew McConaughey disse que a mãe dele teve um relacionamento com o pai de Woody Harrelson há muitos anos. Em 2014, os atores se tornaram bons amigos durante as gravações de uma série muito famosa por lá, True Detective, da HBO. Então a relação dos dois ficou tão próxima que era muito comum eles frequentarem a casa um do outro. As suas famílias também se tornaram próximas e, além disso, os atores também perceberam que possuem certas semelhanças físicas. Bom, durante uma conversa entre os amigos, o Matt e o Woody relembraram alguns fatos sobre as suas infâncias e descobriram que os seus pais chegaram a morar na mesma cidade quando estavam divorciados. Bom, e também um deles revelou que podem ser irmãos biológicos porque tiveram um caso com a mesma mãe. Mas o Woody está relutante para fazer um teste de DNA
que nesse caso resolveria muito bem, né, Lucas? Com certeza. O que você acha, amiga? Ai, eu tô vendo. Olhando assim. Nossa, são muito parecidos. A gente também é bem parecido, a gente estava comentando. É Ainda verdade. bem que as nossas famílias estavam Bem longe uma da outra. Mas existe muita semelhança ali. Muito, gente. Eu acho que eles parecem, Você viu, Lana? faria o exame? Eu faria, claro. Agora o outro tá com medo porque parece que o pai é muito presente, o outro não teve pai, né? Eu acho que é isso, vai Então, esse mexer que foi- em muitos sentimentos ali. Ah, mas difícil, Eu hein, entendo gente? a agonia dele. Você vê, em Hollywood tem essas coisas de Ai, casa de família ô, também. Lana, se fizerem o teste, tem que voltar pra contar um restante dessa história, hein? Pode deixar. Caramba. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau. E aí, vamos pras notícias? Vamos pro intervalo já, né, amiga? O pessoal do Valicap já vai Oh, entrar meu Deus, aqui. verdade. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Vamos falar sobre a batata doce, que é super saudável. Eu adoro. Você gosta, amigo? Eu amo batata doce, então. E também tem mitos ou verdades sobre o tratamento de varizes junto com o Hospital Pio 12. Não sai daí. Já estamos no último bloco, pessoal, mas antes da gente voltar para o nosso assunto do dia, a gente já está aqui com a Alessandra Michele para falar quais foram os ganhadores desse último domingo do Valicap, né, Ale? Isso aí, boa tarde a todos. Olha só, nesse último domingo, no primeiro prêmio, a Sônia faturou sozinha R$10.000, tá? Ela é da cidade de Guaratinguetá, devido a compromissos não está presente. Parabéns, Sônia. Parabéns. No segundo prêmio, uma moto Honda para 2 ganhadores. O Luiz Felipe, ele é da cidade de Piquete, só que ele trabalha em Minas, então também não deu tempo de chegar. Mineiro, não Mas conseguiu chegar. Não conseguiu. Mas quem tá aqui é o Moacir, da cidade de Cachoeira Paulista, que dividiu a moto Honda com ele. Vem pra cá, Chega Moacir. junto, Moacir. Ele que é parente da Mariana Felício, não é isso? Você É sério? parente? Da Mariana Ele é Vizinho, antes de que era parente. Vira aqui pro pessoal te ver lá. Deixa um abraço, pessoal. Muito obrigado e fiquei contente de ganhar o Valicap e compre. Para ganhar tem que comprar. Exatamente, parabéns, viu? Pode Por ir isso pra que a lá, gente não por ganhou essa favor. semana. Você comprou, eu não comprei essa semana. Não, mas o meu já Comprado, voltou. hein? No terceiro prêmio, o Gessé Vieira, da cidade de São Sebastião, ganhou sozinho uma Ei, moto Honda. Gessé! Vai embora pra São Sebastião acelerando, né, Ó, Gessé? maravilha! Muito legal, mano. Joguei no Valicap aí, fui premiado e tô Pode muito vir pra feliz. cá. Vem mostrar pra pessoal te ver lá. Que legal. Pessoal de São Sebastião, a cidade tá com sorte sim, hein? Não é verdade? Tô com muita sorte aí. Um alô pro projeto Divisa lá social lá. Parabéns, pode ir pra lá, Parabéns. por favor. E olha, no quarto prêmio, um Corolla mais R$20.000, tá? Para 2 ganhadores. O João Paulo, da cidade de Guaratinguetá, ele que tá aqui feliz da vida, falou que ia comemorar muito. Aê, e esse João. prêmio pra você, dividir um Corolla mais R$20.000, pode vir mais pra cá. Muito bom, vai me ajudar muito e também a pessoa que eu dividi com ele. Compre com Você farofa. comprou com um amigo? Com farofa. Parabéns, viu? Parabéns, Farofa. É, o Recanto do Farofa lá de Guaratinguetá. Deu certo, hein, Farofa? Pode vir pra cá. O Benedito Cláudio, que dividiu o Corolla mais R$20.000. Benedito, fala pro pessoal de casa, com quem você comprou seu Valicap? Eu comprei o Valicap com a minha filha. Olha, que legal. Na banca Beira Rio, Cindy Cringe. É, a Cindy vendeu 3 Valicap premiados só essa semana, gente. Gente, E fala o pessoal qual vai sonho lá que você vai comprar. realizar. Eu vou realizar que é? o Conta pra sonho da gente. casa própria. Agora eu vou dar o dinheiro para ela e ela vai dar entrada numa casa. Que bênção. Parabéns, que viu? legal. Pode ir pra lá. Parabéns. Muito obrigada. E tivemos Parabéns. também 50 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. E lembrando a todos que para ganhar, fazer parte de tudo isso aqui, tem que comprar seu Valicap, ajudar a pai da sua cidade. E olha, pode realizar assim vários sonhos. No primeiro prêmio tem R$10.000. Até engasguei aqui. No segundo prêmio tem R$10.000. No terceiro prêmio, R$10.000. E no quarto prêmio, R$350.000. Dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro. Nossa, que delícia. E um super giro da sorte de 50 giros no valor de R$1.500 cada. Gente, ó, não perde tempo não. Corre aí, compre o seu. Já ajude a pai. E eu quero vocês aqui semana que vem, né, com a gente. É isso. Quem sabe vai ser um de vocês. Quem dois sabe? também, eu quis né? essas Vamos lá, 350 mostra aqui todo pra mim, mundo, ó. vai Tão fácil, tem esse QR Code aqui, ó. É só fazer o Pix. Ah, tem um QR Code. É, o não, Agda que já mais está fácil do que craque isso? nisso. Já é merchandete, já. Uma hora eu vou ganhar, tô dizendo. Vai sim, Boa amiga, com sorte. certeza. Obrigado, Eu viu, que Ale? agradeço. Fique aqui com a gente pra gente chamar a notícia, porque, olha, as batatas, eu amo batata, né? Sempre são uma opção deliciosa no dia a dia, nas refeições, nos lanches. É, mas será que todas elas são saudáveis e são boas opções também para nossa saúde? Vamos dar uma olhada.
Elas são xarás, mas os sobrenomes já deixam claro que são bem diferentes. De um lado, a batata doce, do outro, a inglesa, a queridinha de Maria. Eu uso na sopa, uso na salada de maionese, uso frita, todo jeito. A gente come ela no ensopadinho. A senhora prefere porque acha mais saborosa? Mais saborosa também, claro. Mas nessa feira de Salvador, a maioria dos clientes prefere a batata doce, mesmo com o preço mais salgado. A demanda está grande na saída dela e aí ela ficou R$1 mais cara do que a batata inglesa. Qual a diferença do quilo? A doce é 6 o quilo e a inglesa R$5 o quilo. Hoje eu tô levando a batata doce. Prefere o sabor dela? Também. Porque é mais doce, é mais gostosa, é deliciosa. Eu faço minha dieta, aí eu uso batata doce, aipim, inhame, né? Da raiz. Quanto mais você deixa ela mais tempo, ela fica melhor, fica maravilhosa. Tem as manhas, né? Tem as manhas. A batata inglesa para fritar ela fica mais sequinha. A crocância. Sabia que, apesar do nome, a batata doce ajuda a reduzir o açúcar no corpo? Então, é o que a gente usa para pré-treino, é o que a gente usa para preparações para pessoas com diabetes, pessoas que querem uma vida mais saudável. E a batata inglesa não precisa ser uma vilã. Ela pode ser nutritiva, a depender de como é preparada e das combinações com outros ingredientes. Quando a gente adiciona linhaça, fibras, aveia dentro da preparação, é para enriquecer o que não tem fibra. Exemplo, se você for fazer alguma receita com batata inglesa, você tem que adicionar uma aveia, ovo, leite, que são gorduras e proteínas e fibras para diminuir a absorção do açúcar. A batata doce ganha em quantidade de vitaminas A e C, fósforo, ferro, cálcio e sódio e possui mais fibras. Já a batata inglesa tem mais proteína e potássio e menos gordura e calorias. Todos esses pratos foram preparados com batata. A inglesa para fazer o omelete e a doce na coxinha, pizza, vatapá e ovo de Páscoa. Ó como a gente pode fazer com batata doce um monte de coisa. Ai, que delícia, né, amiga? Nossa, muito gostoso, viu? Vamos fazer mito ou verdade, então, com o Dr. Carlos Henrique, ele que é vascular do Hospital Pio XII. Só para reforçar o que a gente já conversou, doutor, te ler uma frase, o doutor fala se é mito ou verdade, e rapidamente explica o porquê. Vamos então para o primeiro mito ou verdade. Rafinha, tá aí com você ou não? Vamos lá. Já Homens não têm varizes. Não, isso é mito. Tem, né? Só tem que ficar de olho, né? Porque o homem geralmente deixa passar, né, doutor? Com certeza. Então, atenção, homens. Segundo, mito ou verdade? Vamos dar uma olhada. A cirurgia é garantia de que as varizes não voltam. Mito ou verdade? Já comentamos aqui, né? Novas varizes com certeza vão aparecer no futuro. Perfeito. Dá tempo de fazer um próximo. Mito ou verdade? Opa, esse daí é chamado de entrevistado, que a gente coloca depois, Safinha. Tem como pôr? Vamos lá. Subir escada causa varizes. Mito ou verdade? Também já comentamos aqui, né? Mito. Então pode subir à vontade. Pode subir. Aliás, pode correr, musculação, musculação pode fazer, gente. Próximo mito ou verdade na tela, a gente vai ver. Salto alto provoca problemas vasculares. Mito ou verdade? Mito. É mito? É mito. Salto alto não vai causar varizes. O que o salto alto pode ocasionar é que, como você você não deixa que a panturrilha contraia adequadamente, porque você limita o movimento de flexão do pé, os sintomas podem se agravar. No final do dia, quem usa salto alto sente mais peso na perna. Você vê, Tem amiga? mais mito ou verdade? Não, acabou? Já foram todos. Nossa, mas já? Já acabou até o tempo. Verdade. Rafinha Passa acabou de rápido. falar, o nosso diretor de TV. Passa rápido, né? Quando é bom é assim mesmo. Doutor, então a gente agradece a sua participação. Seja sempre bem-vindo, viu? Ou falando nisso. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Valeu, doutor, foi bem legal. Obrigado a vocês pela participação também. A gente recebeu mais fotinho aqui, vou guardar as perguntas. Caso o doutor retorne, a gente pode voltar a esse assunto tão importante também. Bora ver a nossa convidada de amanhã? Eu sou Adriana Veloso e vim convidar vocês para assistir amanhã o programa Falando Nisso, onde eu estarei abordando temas da vida condominial. Vai ser às 13 horas e eu espero você. Dá assunto mesmo, doutor. Ixi, dá assunto. Polêmica. Polêmica. Às vezes briga de vizinhos. Ei, meu Deus do céu. Pode já mandar a sua pergunta, tá bom? Se você tiver, pro nosso WhatsApp. Um grande beijo para você, uma excelente semana. Deus abençoe essa semana. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Até amanhã.